Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Hoje eu tô com uma visita muito especial. Eu acredito que pessoas que decidem ter como profissão cuidar do outro, eles merecem sim um destaque, um degrauzinho a mais na nossa sociedade. Porque numa sociedade em que todo mundo só quer cuidar do seu próprio umbigo, que só quer saber das suas dores, dos seus dilemas, a gente ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que tem uma vida dedicada ao outro. Por isso, eu quero apresentar a vocês a Cristiane Rodrigues, a diretora técnica da Ação Social de Erechim. Ela é uma amiga minha, que temos alguns contatos via internet, porque hoje esse distanciamento social não nos permite a presencialidade. Mas eu tenho muito orgulho de ter ela aqui no programa para contar um pouco dessa história de como é que a gente faz para continuar cuidando do outro quando às vezes não conseguimos cuidar nem de nós mesmos. Seja muito bem-vinda, Cris, porque essa intimidade eu já tenho, né? Conta para nós aí um pouco de como é ser uma assistente social, independente do cargo que você ocupa hoje em Erechim, a sua essência sempre foi de servir ao outro. Como está sendo esse dilema? Boa noite, Perla, boa noite a todos. Agradeço de coração a oportunidade e a visibilidade que vocês estão dando para a assistência social, que ela é, com certeza, uma política pública de extrema importância. E nós, enquanto profissionais, a gente clama por esse espaço, por essa troca, né? A gente vive em tempos muito difíceis, o isolamento social, a pandemia, o desmonte de várias políticas públicas, isso tudo chega no momento onde as pessoas estão privadas de muitos sonhos e de muitas certezas. Enquanto profissional, a gente vem enfrentando um desafio muito grande. Nós somos trabalhadores tidos como da linha de frente. Assim como é a saúde hoje, né, todos os profissionais estão em campo, estão buscando, quem estava de férias foi chamado, foi recrutado, pessoas que estavam aposentadas se apresentaram para a missão, que é de curar e salvar vidas. Nós, trabalhadores da política de assistência social, também estamos na linha de frente desde o início da pandemia. Então, para nós, todo e qualquer espaço onde as pessoas possam compreender o quão grande é o trabalho da assistência social, para nós é, assim, fundamental. Cris, eu te admiro já há mais tempo do que a gente tem tido para conversar, porque, como eu disse antes, quando a gente tem alguém que dedica a vida ao outro, ela merece um respeito e um destaque. E foi muito interessante essa tua pontuação, porque nós temos aí uma campanha gigantesca e nada que seja desmeritória no sentido de médicos, enfermeiros, né? Mas o assistente social, ele também está na linha de frente, né? Às vezes, sim, até passando por situações de menos defesa no sentido de condições de saúde, porque semana passada, vou contar para vocês aqui, gente, essa era para a gente ter feito essa entrevista já há mais tempo, mas ela estava numa diligência, porque é isso que o assistente social faz. Ele não fica dentro da sua salinha esperando que a pessoa chegue. Ela vai até o encontro da pessoa em necessidade. Então, na minha percepção, no risco, na questão da vulnerabilidade, hoje o assistente social, ele tem um nível de risco à sua própria saúde tão gigante quanto um médico que está ali convivendo com a doença de verdade, né? Como é que é isso? Como é que lidar com um time que está, assim, assoberbado e não podendo deixar para amanhã? Tu sabe, Pérola, que, assim, uma das coisas que a gente vem enfrentando desde o início da pandemia é essa situação
do medo, né? Então, os trabalhadores da política de assistência, porque nós somos compostos por uma equipe multidisciplinar. Então, compõe com nós o quadro de trabalhadores o psicólogo, o profissional pedagogo, e juntos a gente elabora planos e metas para conseguir trabalhar a família. A essência do trabalho social sempre está voltado na matricialidade familiar, que a gente não vê o indivíduo como um ser isolado da sociedade. Então, a gente prepara e tenta resgatar a essência da família, independente da configuração familiar. Porque hoje nós temos famílias que são compostas por avós que criam seus netos, por mães solteiras, por pais solteiros, por casais homoafetivos. Para nós, enquanto trabalhadores, o que importa é que exista uma unidade de cuidado e ele seja unido, seja recíproco, seja fortalecido. Hoje, nós, trabalhadores, estando na linha de frente, nós também vivemos a iminência do medo, porque quando a gente sai fazer uma visita, quando nós chegamos na casa de um idoso, nós não queremos ser o portador, o transmissor do Covid. E quando a gente retorna para casa, o nosso medo é com os nossos familiares, com as pessoas que nos envolveram. Então, para nós, a dificuldade é como na saúde, porque nós também precisamos adentrar nas residências, a gente precisa chegar perto das pessoas, muitas vezes a gente precisa do toque, porque tu chega nos lugares e as pessoas estão carentes daquele abraço, carentes daquele afeto, daquela mão, olho no olho, sabe? E a gente não tem como se eximir disso. Então, a gente pede todos os dias que as pessoas tenham um pouco de empatia e consciência, porque aqueles que não precisam, que não estão sujeitos à obrigatoriedade de estar trabalhando, de estar na linha de frente, que se preservem, porque isso diz muito mais de nós do que dos outros. Verdade. Mas eu tenho que ressaltar um pedaço desse trecho que você acaba de me dizer. Você, para mim, isso de novo é mais um testemunho. Acabou de me dizer que o maior medo que a Cris e todo o time de trabalho dela tem quando chega à casa de alguém é contaminá-lo. E quando volta para sua residência é contaminar os seus. Para mim, esse tipo de atitude, Cris, tem um nome chamado empatia, né? Porque em momento algum desse nosso diálogo você questionou ou comentou que haveria medo de pegar. Ah, sim. E eu faço esse comentário agora porque nem você percebe na sua fala o quanto esse desapego de si mesmo que essa profissão exige já está tão enraizado na sua mente, nas suas decisões, que o medo é de contaminar o outro ou de contaminar a sua família. Então, de novo, a gente tem que olhar a assistência social e os trabalhadores que estão dentro de todo esse escopo profissional, dessa rede de amparo e auxílio, os psicólogos, os pedagogos, todo esse rol de grandes profissionais precisam sim ser analisados e honrados nas suas profissões, de que realmente eles estão aqui abnegados e abrindo mão da sua segurança. Porque eu introduzo o tema perguntando da segurança dela e de como ela lida com isso, e ela simplesmente me responde que o medo é contaminar os outros. Cris, mais uma vez, isso é admirável. Conta para mim como é uma rotina para tentar se manter saudável, pelo menos emocionalmente, vendo tanta dor. Aí eu te pergunto, como não se contaminar? Na verdade, eu conto com uma relação de amigos muito valiosas. Eu tenho uma família que também me ampara, que também reconhece a minha profissão e a importância dela. Os meus amigos, eles são fundamentais, porque a gente, mesmo não estando perto, a gente faz essa troca, a gente partilha muito dos nossos dias.
E eu acho que é isso que também ajuda a manter a nossa saúde mental. A gente precisa também fazer a troca com outras profissões para desmistificar um pouco o quanto o trabalho na área de humanas é importante. Os números, hoje a gente ouve muito comércio, né, reclamando que todo o trabalho é essencial. Sim, todo o trabalho é essencial e faz a roda girar, mas tem coisas que a gente não consegue correr atrás quando isso já se perdeu, que é a tua saúde física, a tua saúde mental, e as pessoas, nos tempos atuais, vivem como se não houvesse amanhã. Então, assim, essa falta de preocupação, essa falta de comprometimento, ela vem numa crescente que assusta nós, enquanto trabalhadores da política de assistência, porque a gente está vendo muitos idosos com famílias estruturadas que estão indo residir em lares, né, que estão sendo institucionalizados, crianças que estão tendo a sua integridade física violada pelos pais, por aquele que tinha a missão de zelar, de cuidar delas. E em tempos de pandemia, isso vem aflorando, infelizmente, porque enquanto a criança estava na escola, enquanto ela tinha uma vida normal, de frequentar o CRAS, de frequentar uma oficina, uma instituição, a escola, ela era vista. Toda e qualquer mudança no comportamento dela era observado tanto pela prof, pela representante de tal instituição, e isso era trazido para as equipes e partilhado. Nós tínhamos como chegar mais rápido até essas famílias. E hoje, em virtude da pandemia, muitos pais perderam seus empregos, aí as mães, aquelas que não perderam, precisam deixar seus filhos sobre o cuidado de outras pessoas que talvez não tenham o mesmo olhar. E isso, para nós, é inquietante. Isso, para nós, nos preocupa muito. Então, quando a gente pensa que teria que voltar à escola, que a gente precisa que as coisas aos pouquinhos venham entrando no dito novo normal, né? Que a gente vive hoje um novo normal. Então, a gente pensa por isso, não é por desmerecer uma categoria ou outra, o comércio ou a indústria. É visando sempre o bem-estar de quem fica em casa, de quem é menos favorecido, de quem não tem muitas vezes vez e voz. Esse ponto que tu coloca, nesse momento em que a gente vê tantas mortes do Covid, tanta dor a nível mundial, às vezes passa despercebido, né? Mas é um fato que tem que ser, sim, relatado e relembrado, que a falta das escolas, que a falta da condição das crianças em vulnerabilidade, dessa coisa de as mães terem que deixar os filhos com pessoas que às vezes elas nem sabem quem é, ou sozinhas, para poder tentar manter o sustento da sua família, traz essa realidade de que hoje é mais difícil impedir que a maldade assombre a vida de uma criança, né? Que possa assolar É uma... verdade, é bem isso mesmo, sabe, Perla? A nossa preocupação é essa, porque os protocolos de saúde pedem para que a gente mantenha o distanciamento social. Então, nós, trabalhadores, a gente faz o atendimento dentro daquilo que a lei nos ampara, né? Que os protocolos nos permitem. Mas tem muita violência velada, sabe? Muita coisa assim, que estão hoje por debaixo dos panos. Então, a gente realmente precisa que tudo isso passe logo. E esse eu acho que é um clamor de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Porque quem está à mercê de uma vaga de trabalho, muitas vezes não sabe que alguém está à mercê da sorte de ser cuidado sem ser tocado aonde ele não deseja ser tocado. É um dado
triste e preocupante essa informação que você traz, e eu acho que aí fica o nosso apelo, o nosso desejo, né, Cris, que as pessoas possam cuidar, prestar atenção. Se você tem na sua residência, se você tem na sua vizinhança, no seu bairro, crianças, começa a olhar para elas um pouco mais, começa a prestar atenção para ver se não há nenhum tipo de mudança e nesse momento, denuncie. Porque se não for nada, tudo bem, tá tudo certo. Agora, se era algo, você pode estar salvando a integridade de uma criança, né? Acho que a gente está aqui para parar um pouco de olhar o seu próprio umbigo. E eu nem estou dizendo que a gente não tem problema. Tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha tem problema sim, talvez você tenha grandes problemas. Mas o tamanho do nosso problema não diminui o problema do outro. E também não nos abona da responsabilidade de ser um cidadão zeloso e cuidar daqueles que não têm quem cuidem, que é da criança, do vulnerável, do idoso, né? Está na nossa mão como sociedade isso, Cris, e trazer esse tema nesse momento em que eu sei todo mundo está chorando. Não tem, acho eu, ninguém que não tenha alguém por chorar por alguma perda, mas a gente também tem que cuidar dos que estão vivos, né? Isso mesmo, isso mesmo. O silêncio ele se torna desnecessário quando ele impede que alguém deixe de sofrer. Então, assim, a gente vive numa sociedade que se fecha muito para si mesmo. E quando nós ouvimos, quando a gente escuta que uma família está à mercê da justiça, quando tem um pai agressor, quando tem uma situação de alcoolismo ou outras drogas, a gente sempre pensa que, não vamos, a gente não vai se meter, aquilo ali é assim sempre foi assim. Sempre foi assim porque houve omissão, né? Muitas vezes a companheira, ela acaba adoecendo por conta de não vislumbrar uma vida diferente, não acreditar que é possível. E todos nós seres humanos, nascemos para ser felizes. A gente nasceu para ser amado, a gente nasceu para amar também. E independente da nossa condição econômica ou física, nós sempre podemos mais. A gente sempre tem como minimizar a dor do outro, e é importante para curar as nossas dores. Porque quando a gente fala sobre as nossas dores e ouve sobre a dor do outro, a gente vê que tem outras formas de sair de certos problemas. E a gente só consegue se curar quando a gente fala sobre isso. Às vezes dói, vai doer, mas vai curar. E é esse o processo, sabe? Nós precisamos nos permitir ouvir o outro, poder falar de nós mesmos. O espaço que tu abre, Pérola, para que as pessoas possam compartilhar suas histórias, né? Tanto de vida como de profissão, torna tudo isso um pouco mais natural para quem ouve. E é nesse sentido que a gente sempre trabalha enquanto assistente social. Porque quando a gente faz um grupo de PAIF, um grupo do serviço de convivência, a gente quer mostrar para as crianças que as dificuldades, elas existem, mas elas podem ser superadas, que a gente tem que vislumbrar um futuro diferente, sonhar, porque a gente vê muito, assim, nos atendimentos, as pessoas estão privadas de sonho. Elas não vislumbram, não acreditam que as coisas podem ser melhores, e elas podem. Isso tudo depende de nós, depende do modo como a gente escuta o sonho do outro. Porque tu pode engrandecer esse cidadão ou tu pode aniquilar ele. E isso diz mais sobre nós do que sobre ele, sobre aquilo que ele está nos contando. Muito linda essa tua frase, e acho que com ela
tá chegando ao nosso momento final e eu te digo para ti, Cris, fico agradecida e emocionada por ter você aceito esse desafio, porque a gente nunca conta do que vai falar. O Resolvendo Dilemas, ele tem essa ideia de ser um bate-papo, então não tem um texto pronto, não tem nada, é para ser algo vindo do coração, a verdade da pessoa. E quando você fala para mim que a gente pode engrandecer o outro, né? É a demonstração de que, independente do que esteja acontecendo, eu ainda tenho a opção de escolher o bem, de escolher a alegria, de escolher a parte bonita das coisas. Por isso eu quero te entregar agora os meus telespectadores, para você fazer então a sua mensagem final, e eu de agora em diante já te agradeço. Muito obrigada por estar comigo. Eu que agradeço de todo o coração a oportunidade. Então, nesse momento, eu me dirijo a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade de me apresentar enquanto pessoa, enquanto profissional. Tenho muito orgulho de ter escolhido o serviço social para a minha vida, e isso se deu quando eu ainda era criança. Foi admirando o trabalho de outras assistentes sociais que eu escolhi que era isso que eu queria para mim. E eu falo com toda certeza que eu acho que se não tivesse sido assistente social, eu não sei se eu teria feito uma formação, sabe? Eu acho que eu teria trabalhado ali, terminado o meu segundo grau e ter trabalhado em outra área. Mas eu sou feliz, eu sou uma pessoa que também tenho minha caminhada, minha história também, eu não sou uma pessoa que tive uma vida muito fácil, mas eu sempre acreditei que a gente pode mais, que a gente merece mais, e fui em busca daquilo que eu desejo. Enquanto trabalhadora da política de assistência social, eu peço para que vocês busquem conhecer o quanto é importante essa política pública. O SUS é de todos nós, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também é nosso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, aquele grande empresário, aquela pessoa que tem posses, que tem uma vida confortável, a gente torce que continue assim, mas o mundo muda, as circunstâncias mudam. E hoje, muitas pessoas que nunca precisaram de uma cesta básica, que nunca precisaram do atendimento de um CRAS, do CREAS, estão batendo as nossas portas, porque tiveram, em virtude da pandemia, seus empregos perdidos, sua moradia muitas vezes transformada, porque não conseguiam mais pagar o aluguel, não conseguiram mais pagar a prestação da sua casa, e isso mudou o cenário mundial. Então, a gente tem que sim temer o amanhã, tem que ter respeito pelas pessoas que hoje vivem e dependem de um programa do Bolsa Família, de um incentivo do governo federal. Todas essas políticas são extremamente necessárias, porque se eu não preciso, não significa que alguém não esteja precisando. Eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar na grande maioria. E a assistência social, ela é rica, porque ela faz partilhas da vida diária, ela auxilia com que o cidadão possa sonhar e vislumbrar um amanhã melhor. E todos nós vivemos em sociedade. Então, que a nossa sociedade se fortaleça e se auxilie para que a gente possa ser cada dia mais feliz. Muito obrigada. Um beijo grande, Cris. Obrigada. Todo coração. Obrigada de coração. Obrigadão. Tchau.